Estamos aqui com Ludmila Oliveira, que é pré-candidata a deputada federal, que voltou ontem de Brasília com algumas novidades. Ela concordou em vir aqui conversar com a gente um pouco sobre esses novos projetos. E aí eu queria, Ludmila, que você aproveitasse esse momento, esse espaço, que você se apresente, né, que você traga as suas propostas desse novo projeto de Estado e fique à vontade para usar nosso espaço realmente para dizer tudo aquilo que você gostaria que o futuro eleitor do Rio Grande do Norte dissesse, ouvisse, né? Desculpa. Tudo bem, né? Eu quero agradecer o espaço, para dizer que nós fomos uma missão em Brasília, né? Inicialmente, eu vou falar um pouco da missão, depois eu me apresento, né? Sim. Já que você começou justamente colocando essa dimensão de Brasília. Nós fomos a Brasília numa missão oficial pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Nós temos um projeto em andamento, um projeto que trata da indústria salineira e a guerra, né? Esse momento no Oriente Médio, esse momento de tensão toda, trouxe alguns problemas, né? Na questão do petróleo, né? Os combustíveis, de um modo geral, estão sendo... Você que está me assistindo aí já está vendo o impacto do preço dos alimentos, dos combustíveis na hora de abastecer, e daqui a pouco vai aumentar mais ainda, porque tem a questão dos fertilizantes. Então, utilizados na agricultura. O projeto está em andamento, já faz algum tempo, e nós precisávamos garantir recursos para a continuidade desse projeto. E aí, numa reunião com o senador Rogério Marinho, foi garantida a continuidade do projeto, né? A assessoria ali do senador garantiu, é um projeto importante para o Rio Grande do Norte. Eu posso dizer para o Rio Grande do Norte porque ele está aqui, mas o impacto dele é bem maior. O segundo projeto que nós vamos captar em recursos é justamente um que terá um impacto direto na vida das famílias e dos pacientes que são atendidos ali na Liga de Mossoró, por toda essa assistência que se tem com relação ao combate ao câncer, né? Infelizmente, o problema só aumenta. Nós temos um número dado pela própria Liga, está aí, você pode pesquisar e ver que quase 1 milhão de pessoas no Brasil serão notificadas a cada ano. Isso para nós realmente é um dado importantíssimo, porque nós não queremos nem nós nem nossa família. O que é que a gente podia fazer? Então, o projeto do nosso servidor técnico, amigo, pesquisador, né, João Felipe Freitas Pinto, fez e vai fazer uma diferença muito grande, porque será por meio de um aplicativo, né, em que ele dará ali a condição de acompanhamento, de interação e de integração direta com as famílias e por meio daquele tratamento, porque o tratamento é muito importante, descobrir logo é muito importante, e esse critério de acompanhamento faz toda a diferença. Então, nós ficamos muito felizes. Será realmente um projeto de impacto e vai começar aqui por Mossoró, mas se Deus quiser já vai impactar todo o Rio Grande do Norte. Mas esses projetos já têm data, já é uma coisa palpável, quer dizer, olha, aconteceu. Olhe, o projeto da indústria salineira ele já está em andamento, inclusive tem resultados, né? Ele já está acontecendo. O projeto da Liga, nós temos que aguardar a liberação do recurso que já está garantida para poder dar início. Nesse momento, João Felipe já está, juntamente com a sua equipe, preparando, não é, o que se precisa para poder já colocar imediatamente em andamento. Essa questão do fertilizante eu acho interessante porque eu não sei se as pessoas acompanham, né? Mas os grandes polos produtores de fertilizante hoje estão todos em guerra e a perspectiva econômica para o Rio Grande do Norte, eu quero acreditar que seja muito grande se a gente conseguir se tornar realmente realidade, né? Um polo produtor de um produto mundial, né? Não é só uma realidade do... Ou pelo menos que a gente possa garantir insumos, matéria-prima para a indústria, para a tecnologia, já que nós temos como, né? Existem as salinas naturais e a própria indústria salineira aí com resíduos sendo dispersados, sendo colocados aí sem nenhuma utilidade, para vocês que não sabem. E como foi essa visita a Brasília? Já tem a ver com essa sua agenda de pretender ser candidata? Como é que foi essa chegada em Brasília? O que é que você traz de lá para a gente nesse plano de possível candidatura? Que hoje ainda não temos candidato, né? Exatamente, hoje nós temos uma pré-candidatura. Bom, primeiro, chegar em Brasília hoje faz parte de um contexto, de uma história que nós construímos ainda enquanto reitora. Antes de ser reitora, né, eu já tinha contato, já tinha exatamente
um acesso dentro da capital do nosso país, graças a Deus. Mas o momento que passei enquanto reitora, mensalmente, muitas vezes existiam meses que eu fui mais que uma vez. Posso dizer para vocês que eu fiz um mandato inteiro cumprindo a agenda em Brasília e despachando diretamente as demandas. Então, retornar a Brasília é muito colher os frutos que nós deixamos lá. Não é? Fomos ao MEC, retornamos à nossa casa, afinal de contas eu sou servidora do Executivo, né? E isso me dá o acesso, a garantia e assim, enfim, de estar ali, de reconhecer as pessoas, de continuar nosso trabalho. Eu sou uma professora pesquisadora, e aqui eu já me apresento, sou uma mulher moçoroense e tradicionalmente as mulheres moçoroenses, dentro da sua genética, aqui desse nosso lugar, tem essa característica muito autêntica. Então, essa nossa autenticidade não é diferente das outras mulheres que passaram e que são oriundas de Mossoró. Então, essa dinâmica institucional junto do trabalho de uma ex-reitora, o que foi construído, o que nós deixamos, claro que impacta diretamente numa nossa chegada e hoje, haja vista eu estar parte, né, dentro de um cenário político. O que é que eu chamo dentro de um cenário político? Dentro de uma condição filiada a um partido, aguardando realmente as convenções acontecerem, não é? Numa condição de pré-candidata a deputada federal. Isso faz a diferença? Faz. Porque eu levo de Mossoró e trago de Brasília, eu levo de Mossoró a minha experiência, levo de Mossoró a minha realidade, mas trago de Brasília a credibilidade para o povo de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Então isso é muito importante, quando você tem aí uma pessoa que reúne essas características, porque uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender na hora de escolher uma pessoa, e aqui é de um modo geral, é qual acesso a pessoa tem, qual a capacidade que a pessoa tem, qual a condição que aquela pessoa realmente vai ter de trabalho, de competência para poder realizar, porque o seu voto só vai poder mudar a cada 4 anos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que grita muito, que fala muito, que é como os jovens popularmente dizem, é uma zoeira só, o trabalho não faz, e é o principal. Então, é preciso reunir características, competências. Lembrem-se que um deputado federal, uma deputada federal, tem que ter competência para entender o que é um projeto de lei, para entender o que é legislar, o que é trabalhar em função de um povo e não de uma pessoa. Então, isso se confunde muito. E eu acredito que 2026 vem com uma característica: o povo estar mais independente. Os últimos 4 anos foram de muitas decepções, foi muita zoada e pouco trabalho, muita fiscalização e pouca efetividade, foi muita gente um acusando o outro e esqueceram realmente daquilo que tinha que ser feito. Então eu espero que os próximos 4 anos o povo do Rio Grande do Norte escolham pessoas com a capacidade para olhar. É bom, é excelente que Mossoró tenha a sua representação. Mossoró tem status de capital. Então, se não olhar para Mossoró, para escolher uma pessoa, vamos ficar de fora, gente. De novo, não tem como, porque é muito lógico que quem vai para o seu lugar vai trabalhar pelo seu lugar. Não que um deputado ele tenha exclusividade, mas não se pode esquecer que Mossoró é uma região com articulações polo, né? E, inclusive, precisa ter a competência para lidar com essa dinâmica toda que envolve uma cidade dessa envergadura. E o que a gente não tem visto. O que a gente não tem visto. Então, eu espero, sinceramente, poder contribuir com Mossoró nesse sentido. O meu pleito é esse. A gente cresce aqui em Mossoró ouvindo que o estado do Rio Grande do Norte só vai até a reta Tabajara, né? E é interessante que a gente consiga dar voz ao Alto Oeste, que a gente consiga lembrar que Mossoró realmente não é só grande, mas como é um grande hub da região, né? E a gente não tem escoamento de produção, a gente tem dificuldade fabril. E aí é até interessante que você traga esse choque de gestão para a realidade de Mossoró, para que a gente entenda um pouco de como você observa Mossoró a partir do ano que vem, né? Como a gente conseguiria realmente extrair de Mossoró o potencial que Mossoró tem. Olha, Mossoró, a partir do ano que vem, pode ter, hoje não tem. Pode ter a oportunidade de ter novas oportunidades de trabalho. É até uma repetição de palavras, mas é verdade. Pode ter a oportunidade de receber a oportunidade de emprego, de gerar renda. Não pode esquecer que as pessoas não podem
não podem continuar na condição que elas estão. A informalidade crescendo cada vez mais, a dependência realmente dos auxílios, que é natural para a realidade que nós temos, graças a Deus, não é? Que existe um aporte, que existe ali uma condição mínima dada, mas daquela condição mínima dada a gente precisa crescer. Tem muitos jovens que precisam crescer, não podem continuar subsistindo ou num campo de sobrevivência. Então é preciso que Mossoró seja pensada como um lugar que receba novos empreendimentos. Nós temos essa capacidade. Agora, como é que você traz isso para Mossoró? Olha, nós temos um aeroporto ainda pensando que vai funcionar de novo. Por que eu digo ainda pensando? Porque ainda falta muita coisa para terminar, viu? Não é só obra e não é só uma linha. É uma rede, é um conjunto de articulações. Começa pelo aeroporto. A própria dinâmica institucional que relaciona-se com o Estado. Como é que você vai investir no Estado com o altíssimo valor de ICMS que nós temos hoje? Nós pagamos o preço. Tem empresa que quer investir com o altíssimo ICMS que nós temos aqui hoje, não. No campo diplomático, no campo internacional, receber uma multinacional hoje é complicadíssimo nesse Estado, porque para onde vai o nosso escoamento, se a nossa malha viária está toda prejudicada? Então, a gente, quando pensar em oportunidade, quando pensar em emprego, quando pensar em crescimento, você tem que pensar em estrutura infra-urbana, você tem que pensar em escoamento, você tem que pensar em ICMS, você tem que pensar numa rede de incentivos para que os investidores cheguem aqui. E a gente consiga realmente, gente. Isso não é programa de política pública, é governamental de auxílio, não. É geração de emprego, de renda, de tecnologia. É como você vai ter empresas consideradas âncoras no mundo para instalar grandes polos de pesquisa, para financiar a pesquisa para a rede de universidades que nós temos. Nós temos inúmeras condições. Nosso Estado é riquíssimo. O que está faltando no nosso Estado é o gerenciamento, é a gestão adequada. Nós não somos pobres, de maneira nenhuma. Nós não somos pobres, nós somos ricos, nós temos capacidade, nós temos um povo capaz, nós temos condição de crescimento e desenvolvimento. São duas coisas diferentes. É até interessante a gente entender o polo universitário, né? Eu não conheço os números da UFES, mas eu sei que a UERN, se não me engano, hoje são 56 mil jovens formados, né, com curso superior, e a UERN é totalmente interiorizada, a UFES não é diferente, deve ter números semelhantes. Eu até queria saber qual a sua visão, até com a sua experiência de gestora, de como a senhora acha que poderia integrar as universidades daqui da nossa região com os polos de produção e até esses projetos que a senhora já vem trazendo, revelam um pouco esse caminho, mas como a gente conseguiria dar um maior protagonismo às universidades e criar oportunidades, né, de geração de emprego, de renda e de migração de status social, né, de enriquecimento dessa população mais pobre aqui. Bom, primeiro são duas coisas distintas que a gente tem que tratar. O protagonismo dentro da universidade para os jovens só vai acontecer se ele tiver permanência. Então, nós já temos dentro do nosso projeto, se nós chegarmos lá, se Deus quiser, como deputada federal, de criar um caminho para a permanência do estudante na universidade. Os valores que se recebem hoje para se manter um estudante dentro da universidade federal, dentro do Instituto Federal, é suficiente. Então, você não pode pensar e querer muito desse estudante se ele não consegue nem sequer estudar. Então, nós já temos um programa com esse campo de adequação para garantir moradia e para garantir alimentação. Esse é um ponto. O segundo ponto, dada a moradia e dada a alimentação, para que esse jovem possa se estabelecer, trabalhar junto às universidades a possibilidade de convênios, e isso tem que acontecer, tem que ser conveniado, porque tem que haver contrapartidas. Você tem que trazer empresas e ter como contrapartida trazer a universidade para pesquisar lá dentro, trazer jovens para estagiar lá dentro. Não adianta você ter uma série de oportunidades na área das engenharias e você não enxerga esses engenheiros de formação pelo menos estagiando em lugares adequados, ou pelo menos dando sua contribuição. Então, nós temos esse crescimento desigual. Não adianta você aumentar o número de matrículas. São oportunidades. Sim, são matrículas, mas essas matrículas efetivamente representam o crescimento desse jovem, dessa jovem na universidade? Como é sair? O que é que ele vai fazer? O que é que ela vai fazer depois?
E outra coisa, às vezes entra e sai. Por quê? Porque não fica, não consegue ficar pela falta de condição. Nós estamos no estado em que o cenário econômico, dada a realidade do estado, é muito clara. A maior parte das pessoas estão ali no campo de informalidade, ainda existem muitas pessoas de subsistência em zona rural. E a gente tem que pensar isso. Então, por isso que a permanência não pode ser descartada antes de você. Não adianta você pensar em pesquisa se eu tenho um jovem na universidade que vai passar mal na sala de aula porque não tomou café, porque não almoçou. Como é que um jovem desse vai aprender? Dirá ser um pesquisador ou uma pessoa capaz de atuar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Eu acho interessante também porque no Brasil a gente não tem a figura do pesquisador, né? A gente tem o professor e o aluno. O pesquisador, ele existe, certo? Vou lhe dizer por que é que o pesquisador existe. A pesquisa, ela existe no país, nós temos locais que financiam pesquisas. Agora, há uma diferença, por exemplo, de uma pesquisa realizada numa região como a região Nordeste, de uma pesquisa realizada no Centro-Sul. Foi importante você ter tocado nesse assunto. Por quê? Os investimentos e os sobressaltos de resultados, eles só vão acontecer quando você efetivamente pode colocar em prática. Então, por exemplo, você chega em Campinas, São Paulo, diferente. Por quê? Porque você tem ali um alinhamento direto. Você chega no ITA em São José dos Campos, parceiros da Embraer. Entende? Você chega... mas tem o Ceará. Tem o Ceará, é um polo de pesquisa na área da saúde. Recife tem o SIM também, né? Então, assim, essa pesquisa agora, de um modo geral, você não está errado. Você tem o professor e o aluno, né, generalisticamente falando, porque o que passar disso é uma exceção. E de grande privilégio, porque para que um estudante venha alcançar o nível de ser um pesquisador, ele precisa ter ultrapassado, no mínimo, a condição mínima dele, de existência, de subsistência, que é isso que eu estou lhe falando, da alimentação, a permanência, entende? Coisas que são consideradas essenciais. Mas a senhora acha que seria viável trazer essas grandes empresas para Mossoró, para a gente ter aqui um polo realmente de pesquisa com servidores e estudantes dedicados exclusivamente a descobrir novas soluções? Não é só viável, como é necessário. Nós, inclusive, em nossa gestão, acreditando nisso, porque uma coisa não é acreditar, uma coisa é fazer, nós gestamos um parque tecnológico. Eu posso dizer pronto, porque os recursos que ficaram para a conclusão do Parque Tecnológico do Semiárido foram nós que deixamos pactuados pelo MEC. Então, 24,7 milhões ficaram dentro da instituição para concluir algumas obras e, dentre elas, um pouco mais, quase 8 milhões de reais para concluir o Parque Tecnológico do Semiárido, que é justamente a nossa porta de entrada para essa dinâmica entre empresas e universidades e pesquisadores. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que o que pude fazer como reitora, nós deixamos pronto e nós queremos dar essa continuidade, se Deus quiser, chegarmos lá na Câmara Federal. Ludmila, queria agradecer, né, a sua presença aqui. Desejo toda sorte na campanha. Obrigada. Desejo também que as pessoas consigam compreender os espaços de diálogo, que a gente consiga desenvolver um ambiente de discussão de futuro do Estado, né? Que já passou-se do tempo de se discutir agora um time, mas sim de discutir um projeto de continuidade, um projeto de futuro para o Rio Grande do Norte, que a gente vê em outros estados, né? A gente vê o Rio Grande do Norte deixando de ganhar tanto porque a gente não consegue trazer para cá essa mentalidade de desenvolvimento, de união pelo futuro do Estado, né? E aí eu queria deixar o espaço aberto para que você se despeça de quem está assistindo, que deixe suas últimas palavras nesse momento aqui, mas também já fica o convite de retornar em outro momento para conversar um pouco mais com a gente. Bom, agradecer o espaço e dizer que nós estamos à disposição de Mossoró, do povo do Rio Grande do Norte, e nós estamos apenas começando. Né? Eu digo que é apenas um começo, porque há uma jornada, há um momento de pré-campanha, chegará o momento da convenção, chegará o momento de campanha, chegará o momento da escolha, e a gente espera, sinceramente, que o nosso povo venha a ser iluminado por Deus, venha a ter sabedoria para decidir os próximos 4 anos. É muito importante. Para quem está me assistindo, para quem concorda, para quem não concorda. Afinal de contas, o resultado vai impactar todo mundo. E é isso que precisa estar, né, ali sendo pensado. E estamos à disposição. Muito obrigada. Deus nos abençoe, né? Nessa nova jornada. Amém. Estamos aqui para poder trabalhar em função do povo.